Muito bem, hora de oração, tempo de Deus mesmo para buscarmos ao mover do Espírito Santo e para consagrarmos as nossas vidas. Atente bem para o seu caminho na presença do Senhor, para a restauração de todas as áreas da tua vida e não deixe de maneira alguma faltar ou falhar. Um tempo de consagração, de oração, de jejum, de você meditar nas Escrituras, amém? Esses dias me perguntaram como saber como que uma pessoa está, como saber como é que ela está espiritualmente. Aí eu respondi assim, falei, isso é simples, entra no Facebook dessa pessoa e você vai saber como é que ela está espiritualmente. E aí foi curioso que gerou um clima engraçado, mas é verdade. Entra no Facebook da pessoa e você vai ver se ela está compartilhando mensagens, se ela está falando de Jesus, se ela está colocando orações, se ela está repetindo versículos que mais impactaram sua vida ou louvores. Porque se ela estiver desatenta, se ela estiver desconectada com o mover, você vai identificar claramente por suas postagens. É claro, isso começou com uma brincadeira e depois acabou tendo um sentido realmente muito sério. Mas, e você? Como você está se sentindo? Como você tem passado esses dias? Tem alguma carência, necessidade? Tem vivido preocupado? Não tem conseguido dormir direito? Ou não? Bispo, estou na bênção, tenho muito a agradecer a Deus. Então, glória a Deus por isso. Mas, de um lado ou de outro, por você ou por alguém que você ama, eu tenho aplicado o meu coração e desejo orar um dia a mais na presença do Senhor. E nessa série estamos falando sobre o Espírito Santo de Deus, essa pessoa incrível e grandiosa que traz o seu batismo, que traz o ar fresco da vontade de Deus para que sejamos novas criaturas e que trabalha em nossas vidas para que realmente uma obra de poder e grande glória seja confirmada em nome de Jesus. Falamos sobre o Pentecostes, o cenáculo, sobre as águas vivas, e aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, uma grande e tremenda revelação de Deus, daquele mover, do derramar do Espírito de Deus no cenáculo onde os apóstolos e muitos discípulos de Jesus estavam reunidos. E a maneira que essa manifestação do Espírito de Deus foi contemplada por eles espiritualmente foi como a manifestação de um vento impetuoso que falamos já na mensagem do dia de ontem. Encheu-se toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Línguas de fogo é o que eu quero falar com você hoje, amém? Línguas como de fogo. E o quanto isso é importante, é uma marca e um símbolo realmente tremendo lá no Pentecostes, lá no cenáculo que eles viveram. Depois do versículo 5, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, quando cada um os ouvia falar na sua própria língua. O que aconteceu naquele dia do derramamento do Espírito Santo de Deus? Amém? Algo sobrenatural, algo que somente o Espírito de Deus pode criar e pode mover no coração, na alma e na vida de uma pessoa. Algo muito além da razão, onde aquele vento impetuoso, onde aquele grande derramar do Espírito de Deus invadiu os templos do Espírito, que eram aquelas almas, aquelas vidas, os apóstolos que estavam ali. E aqueles homens batizados com o Espírito Santo, lembrando que era a promessa de Jesus, que enviaria realmente o Espírito Santo, é Deus em nós,
trouxe uma grande manifestação naqueles homens. Qual manifestação? Essa manifestação sobrenatural, onde eles receberam línguas, e línguas que pousou sobre eles em uma diversidade, línguas estas que eram compreendidas pelas pessoas que falavam outros idiomas, que falavam outras línguas, fazendo uma alusão a isso, como se aquela pessoa cheia do Espírito Santo estava falando em línguas e alguém que falava inglês a entendia, alguém que falava espanhol a entendia, alguém que falava francês a entendia, alguém que falava o latim de Roma ou o grego, ou alguém que falava alguma outra língua da época, os entendia e os compreendia. Algo sobrenatural de Deus. Creia em algo, meu irmão. O Espírito Santo de Deus, ele se derrama e ele torna alguém cheio do seu poder, cheio do poder de Deus, e é possível que ele faça manifestações sobrenaturais. Isso para te dizer, em primeiro lugar, não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. O Senhor queria alcançar Jerusalém, alcançar aquelas pessoas, chamar sua atenção, colocar a bênção da salvação e transformar vidas. Então, seja a necessidade do sobrenatural, ele agirá com o sobrenatural. Seja a necessidade do impossível, ele agirá com o impossível. Qual a tua causa? Qual a tua necessidade? Qual a tua calamidade? É do impossível? É do sobrenatural? Em nome de Jesus, a chave e o caminho está no Espírito Santo de Deus. Torne-se cheio do Espírito Santo de Deus. E se você começar a buscar, se você começar a agitar as águas pela palavra, pela oração, pelo jejum, pelo clamor, o poder do Espírito de Deus vai se manifestar na tua vida em nome de Jesus. Eu não sei se com um dom de línguas diferenciado como aconteceu nesse dia em Pentecostes, mas uma coisa eu tenho certeza, a fidelidade dele, ela é imutável, e alguma coisa, e algo novo, ele vai manifestar na tua vida. Seja uma simples palavra, uma simples frase, seja uma simples lembrança, que move e dinamiza o teu coração, o teu interior e a tua mente de uma maneira sobrenatural. Ou seja algo realmente tácito, material, tangível, sobrenatural que ele pode fazer. O que eu me aplico aqui é falar sobre esse dom de línguas, sobre essas línguas de fogo que se derramaram sobre eles, mas te fazendo voltar-se realmente para a fé, voltar-se para compreender o quanto é importante pagar o preço no cenáculo, esperar o teu Pentecostes espiritual, o quanto é importante e vai valer a pena você viver aquele período de consagração e de comunhão com os irmãos, esperando a promessa. Primeiro, pague o preço daquele que está no cenáculo, daquele que está guardando na cidade, pague o preço daquele que vai ser fiel e não será achado em falta, porque aquilo que ele prometeu ele vai cumprir em nome de Jesus. Alguns podem ter se desgarrado do cenáculo, outros podem ter ficado impacientes e não aguardado o seu Pentecostes espiritual, outros podem ter deliberadamente se perdido e se corrompido pela lei do pecado, pela carne. Mas eu e você somos aqueles alertados e chamados. Fique na cidade, permaneça no cenáculo, guarde comunhão, aguarde, fique na festa do Pentecostes. Faço estas alusões aqui, claro, no sentido da nossa consagração para os dias de hoje. Amém? Porque é certo que ele vai honrar e vai ouvir o teu clamor em nome de Jesus. E bispo, que línguas são essas? É o dom de línguas? Eu quando fui, já relatei aqui, batizado com o Espírito Santo de Deus e um mover tremendo lá no cantinho daquela igreja, sozinho, é chafé, viu, irmãos? Parece bastante, mas é chafé. É um café bem fraquinho. Aquele mover grandioso do Espírito de Deus veio sobre a minha vida. E eu comecei naturalmente a falar palavras e frases que eu não entendia. Fui batizado com o Espírito Santo e ao passo que fui batizado, recebi também este dom. Qual dom? O dom de línguas, que o apóstolo Paulo explica em 1 Coríntios. Mais adiante eu vou falar sobre os dons do Espírito e daí vamos detalhar mais isso. Mas comecei a orar em línguas, assim como você,
creio, ou assim como muitas e muitas outras pessoas, você sabe disso. Entretanto, o que aconteceu aqui foi diferente. E é um consenso entre os teólogos e estudiosos. O que aconteceu em Atos 2 foi algo diferente. Porque aquela manifestação do Espírito fez com que eles falassem em línguas e fossem compreendidos pelas pessoas em seus idiomas. Aqui, em primeiro lugar, alguns acreditam que eles começaram a falar realmente outros idiomas. Mas a grande maioria, inclusive eu, acredita que eles estavam falando em línguas, pelo dom de línguas, mas que o Espírito Santo de Deus fazia com que aquelas pessoas em seus idiomas entendessem aquilo que eles falavam em línguas. Quem fala o dom de línguas fala a Deus. Não sei se está dando para você entender. Como se, explicando de uma outra forma, o Senhor abriu o entendimento daquelas pessoas e elas entenderam línguas. Assim como nos dias do profeta Eliseu, fazendo um paralelo, que ele orou, os homens ficaram cegos e depois ele orou e os homens passaram a enxergar. Ele falou com Deus e Geazi, seu servo, teve os olhos abertos. Sabe, aqueles homens, no mover e na unção do Espírito de Deus que estava ali, passaram a compreender aquelas línguas. Não sei se aqueles homens no cenáculo passaram a falar em outros idiomas, ou se aquelas pessoas em Jerusalém passaram a entender as línguas estranhas que eles falavam. Das duas, uma. Mas é certo que um grandioso milagre poderoso que testifica a grandeza do Espírito de Deus, e é o mesmo que age na minha vida e na tua vida, se manifestou para o sobrenatural e para o impossível. E assim, cremos em nome de Jesus. Aqui há uma palavrinha muito interessante que eu não posso deixar de dizer. Línguas como de fogo. Línguas como de fogo. Não era fogo tácito, não era fogo que risca fósforo ou que você acende numa fogueira ou na trempe do fogão. Línguas como de fogo, que mostra que era uma visão espiritual que eles tiveram, que sobre aqueles homens havia realmente uma labareda de fogo, que sobre a vida daqueles homens estava uma visão, como alguém pode ver uma pessoa adornada pelo Espírito de Deus em uma visão espiritual. Eu já vi muitas pessoas falarem isso, assim por diante, né? Mas o que aconteceu é que uma visão espiritual tremenda daquele vento impetuoso e daquela labareda de fogo sobre cada um deles foi algo sobrenatural que invadiu a cidade. Repito, tudo que o Senhor faz no poder do seu Espírito está atrelado a um objetivo, a um propósito. Recebereis poder, Atos 1:8, ao descer sobre vós o Espírito, para quê? Já falei, para sermos testemunhas, para que você realmente declare, manifeste a pregação do testemunho de Cristo e do seu próprio testemunho, para sermos testemunhos. Então aqui também, em Atos 2, esse poder e esse milagre grandioso, com propósito, com objetivo de alcançar povos, línguas e nações, que profeticamente estava sendo estabelecido dentro de Jerusalém, ser testemunho em Jerusalém, na Samaria, até os confins da terra. Amém? E que o evangelho chegaria realmente a todos os povos, línguas e nações. É o que estava sendo profetizado aqui, simbolicamente na manifestação do Espírito de Deus daquela forma grandiosa. E que eu e você possamos ser pessoas cheias do Espírito Santo, batizadas com os dons do Espírito Santo de Deus, porque é promessa, está na palavra, e desenvolver também os dons em nome de Jesus. Eu vou falar mais adiante, mais uma reflexão rápida. O dom de línguas se comunica com Deus. É importante que existe um outro dom daqueles que interpretam e revelam também as línguas estranhas, né? Esse é um outro assunto. Mas eu queria encerrar com isso. Um grande apóstolo, há alguns anos aqui no Brasil, ele contou esse testemunho e eu já ouvi em outras ocasiões. Alguns anos atrás, nós tínhamos a conferência apostólica nas igrejas e esse apóstolo, ele vinha sempre a convite do apóstolo e ele disse que em um período que ele estava em uma campanha missionária na África, se não me engano, eles fizeram uma roda de oração no meio da rua entre irmãos e começaram a orar em línguas. E os feiticeiros e agoureiros e pessoas das seitas africanas, candomblé, a própria macumbaria, a umbanda, enfim, eu não sei qual exatamente, estavam passando do outro lado. E passaram e ficaram olhando e zombaram e foram embora e eles ficaram ali naquela roda orando em línguas. Anos depois se passaram
E esse apóstolo foi abordado em um outro evento por uma pessoa que disse: olha, apóstolo, eu queria contar para o senhor o que aconteceu naquele dia, lá na África, em tal e tal lugar, quando vocês estavam em uma roda orando, e vocês oravam em línguas e ninguém entendia. Mas eu estava passando do outro lado, e eu te ouvia orar naquelas línguas. E o que eu estava ouvindo era você chamar pelo meu nome, você me falar uma palavra, você pregar para mim. E eu me converti e sofri todo um processo muito difícil de perseguição das entidades, daqueles pactos e malignidades, mas eu me converti. E aquele homem se transformou em um pastor. E sabe de onde veio o seu evangelismo, a palavra que o alcançou? De uma roda de pessoas que estavam orando em línguas, e talvez você conheça testemunhos assim também. Do outro lado da rua, e ele passou do outro lado, e ele ouvia a oração em línguas, mas o Espírito de Deus o fazia compreender claramente que uma palavra estava sendo liberada sobre a vida dele. Cada um julgue da maneira que quiser, mas é fato que há poder, milagre, grandiosidade do Espírito Santo de Deus, e que a misericórdia de Deus possa fazer com que nós sejamos este templo do Espírito que viabiliza esse fluir, e que não tenhamos o coração duro, e que sejamos achados em consagração em nome de Jesus. Vamos orar? Pai de amor, obrigado por esta reflexão da Tua palavra, por luz nas trevas, que de fato aguça o nosso entendimento, Senhor, a explorar e a crer explorar as Escrituras e crer no sobrenatural. Que os Teus servos e as Tuas servas chegarem até aqui nessa oração, sejam invadidos pelo Teu Espírito Santo agora, inundados pelo Teu Espírito Santo agora, para, Senhor, desentulharem os dons e para orarem em línguas e para receberem as revelações destas línguas, e possam viver, Senhor, coisas sobrenaturais e coisas daquilo que é impossível aos homens, mas que é possível ao Senhor. Dá-nos este cenáculo apostólico, dá-nos este tabernáculo apostólico, dá-nos este dia, Senhor, tremendo, sermos cheios do Espírito Santo, para que toda avareza, toda glutonaria, toda imperfeição da carne, toda ação contrária à manifestação do Teu Espírito, toda condição de alma que tem bloqueado, toda dureza de coração que tem impedido esse mover, esta liberdade do Teu Espírito Santo, tanto mais ações e atitudes, ou brechas, ou pecados, ou falhas, ou roubos que tem afastado o Teu Espírito. Meu Deus, tem misericórdia, cobre, age, abençoa, dá-nos destas línguas de fogo, Pai, em nome de Jesus, que não sabemos se era uma visão espiritual como uma chama acesa sobre a cabeça de cada um, ou uma visão daqueles homens saindo fogo por sua boca, mas de fato, Senhor, o sobrenatural está aqui, está à disposição de cada um de nós, manifesta-o com fim proveitoso, para que cada um se levante em função da Tua obra, em função do próximo, em função do ministério do chamado, para que, Senhor, almas e vidas sejam alcançadas, para que este fogo, Senhor, possa nos fazer falar no nosso idioma português, e desentulhar e desencalhar as almas, porque o vizinho está morrendo da esquerda e o da direita está, Senhor, indo para o inferno. Dá-nos a palavra e a língua de fogo na nossa boca, para que não estejamos reféns e limitados, apenas egoístamente buscando, Senhor, a liberação do nosso próprio problema, que em grande medida foi causado por nós mesmos, pelas inconsequências de nossa vida. Transforma-nos, Espírito Santo, em templos, em instrumentos das Tuas mãos. Mas sei também que o Senhor quer deixar-nos limpos, idôneos, com uma vida digna, com as contas pagas, com as pessoas abençoadas e que levam referência para as demais. E nisso abençoa o Teu servo e a Tua serva, para que esta ação possa limpar a vida de cada um, possa abrir portas do sobrenatural, possa levá-los, Senhor, a lugares altos e abençoá-los de maneira grandiosa. Eu abençoo a Tua vida no temor do Senhor. Consagro esse período de oração, de jejum e de clamor, buscando ao Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém? Receba, fica com Deus.